última análise, até o câncer. Vamos lá, não sei se está gravando ou se parou de gravar, mas enfim. O consumo da água adequada te entrega benefícios e o consumo da água inadequada te entrega problemas de saúde. E aí, qual é o risco disso? Aquilo com que você tem contato o dia inteiro e que é mais habitual na sua rotina, é mais do que a comida que você come, é a água que você bebe. Tá? Então, falando sério sobre água, eu vou falar para vocês sobre a água que vocês devem beber, que é a água funcional. E nesse caminho, nesse trajeto, eu vou falar para vocês da água que vocês não devem beber. Tá? Então, vamos lá. Água engarrafada. Eu falei para vocês na última live, eu vou passar rapidão por esse tema, que a água engarrafada, principalmente nesses garrafões aqui, ó, termoplásticos, ela sofre a contaminação de um aditivo químico que é utilizado na produção desses garrafões, o bisfenol A, e a determinadas temperaturas, essa substância é liberada na água. Vocês lembram que eu mostrei estudos científicos aqui na última live, que refutam qualquer alegação de que essa embalagem é segura. A Universidade Federal do Paraná publicou estudos, que foram trabalhos, inclusive, de mestrado lá, de graduação e de pós-graduação, mestrado, que fez a coleta e análise de águas em vários lugares do país, e a água, em todos os casos que havia sido transportada com garrafões termoplásticos, estavam contaminados com BPA. Mostrei para vocês que o BPA tem um potencial carcinogênico relevante, tá? Mas, ainda que não falássemos disso, o BPA, por exemplo, causa problemas de pele, causa desregulação das funções endócrinas, porque ele provoca uma anomalia hormonal no nosso corpo, já que ele é recebido no nosso corpo como uma espécie de xenoestrógeno, uma simulação do estrógeno. Então, causa uma estrogenização, no homem vai ser ginecomastia, por exemplo, então o homem desenvolve na mama, na mulher pode ter, por exemplo, aumento de casos de celulite, de estria, problemas de pele. Então, bisfenol A é algo que deve ser retirado da água para que ela seja considerada perfeita. A alternativa, que seria o consumo da água potável, que chega pela encanação da sua casa, água de torneira, eu mostrei para vocês aqui na nossa última live um mapa que exibia em mais de 3.000 municípios do Brasil índices altíssimos de diversos contaminantes, agrotóxicos, por exemplo, né? Vários pesticidas utilizados foram encontrados nesses mananciais, mas ainda que você tenha a sorte de não estar na lista daqueles municípios, a água da sua casa, por passar pelo tratamento básico, ela vai chegar com resíduo de cloro. E aí, nessa ilustração, está aqui o cloro na tabela periódica, ele está ali do ladinho do iodo, como eu expliquei naquela ocasião, os nossos órgãos que têm receptores de iodo, que são iodo dependentes, que não por coincidência, não por acaso, estão na lista dos órgãos com maior incidência de câncer, eles deixam de funcionar corretamente com iodo e eles utilizam cloro para funcionar, tá? Então, para ficar em um órgão só, a gente tem a tireoide, que é iodo dependente, quando você tem a abundância de cloro na sua alimentação, abundância de cloro na água que você cozinha, no banho que você toma, você provoca uma disrupção no sistema endócrino e aí você tem problemas hormonais, problemas de humor, cansaço, quadros de ansiedade, depressão, que são doenças multifatoriais, mas a presença abundante de cloro na água que você bebe pode influenciar de maneira determinante, especialmente se considerarmos que esse consumo é ao longo de muitos anos. E aí, dados esses problemas, nos resta socorrer uma solução disponibilizada no mercado, que é a existência de filtros purificadores de água que prometem, esse sim, entregar uma água livre desses contaminantes. Para falar do básico, que eu falei só até agora de limpeza, fazendo a revisão em relação à nossa última conversa. Pois bem, se vocês forem escolher uma solução que no ponto de consumo trate a água, retirando dela aquelas impurezas, então são contaminantes químicos, físicos e biológicos. Tá? Para falar de contaminantes físicos, partículas suspensas, pedacinhos de sujeira, sujidades presentes na água. Então, pedacinho de ferro, partículas, às vezes, de coliformes fecais, areia, barro, enfim, calcário.
vários contaminantes físicos presentes na água, que podem ser desde partículas grandes até partículas muito pequenas, mas que com o tempo podem fazer muito mal, podem causar intoxicação, por exemplo, podem causar uma série de problemas de saúde. O Inmetro certifica no Brasil a eficiência desses produtos. E aí, quem já utiliza um produto como esse, habitualmente na sua casa ou em outros locais, costuma frequentar, acho que pouca gente dos que estão presentes aqui hoje tem acesso a esses produtos, mas quando vocês estiverem conscientizando as pessoas de que elas precisam beber uma água que lhes entregue saúde, se elas têm essa solução, vocês vão lá no selo do Inmetro. O fabricante nem consegue mentir em relação a isso, tá? Infelizmente, o selo do Inmetro, já vou tirar uma dúvida aqui que pode ser de muita gente, ele não certifica, por exemplo, se o produto retira metais pesados ou não. Não certifica isso. E aí eu recebi a pergunta essa semana. Nosso produto retira metais pesados da água? Sim, retira metais pesados da água, tá? A tecnologia Triway, a gente nem falou sobre metais pesados, que é o básico, tem que ser removido. Então, chumbo, arsênico, mercúrio, alumínio, enfim. A gente tem aí nos Estados Unidos, por exemplo, níveis altíssimos de todos esses contaminantes. No Brasil também, mas em quantidade menor, tá? Então, o nosso produto tem eficiência para remover esses contaminantes. Mas vamos falar de partículas suspensas. Vamos vir aqui, no selo do Inmetro. Aí o selo do Inmetro não significa muita coisa. E a pessoa diz, meu produto tem selo do Inmetro. Bom, o selo do Inmetro pode dizer que aquele produto não serve para o que ele está prometendo. Então, primeira coisa que vocês vão olhar aqui é esse quadradinho do meio, tá? Quadrado não, um retângulo aqui com as pontas arredondadas. Aqui no meio, a eficiência desse produto para retenção de partículas. Lembra que eu falei que a primeira característica é você não beber água suja. E aqui vocês devem procurar classe A, que é a melhor performance para retenção de partículas. Não se conformem com outra alternativa. E sempre partam daí. Que não adianta você temperar uma comida ruim. O Sidney fala em salgar uma carne podre. Você não vai adicionar características boas ou julgar, mas essa água também é alcalina, por exemplo. Tá bom, mas ela é limpa? Não. Não adianta a água ser alcalina se ela não for pelo menos limpa, tá? Então, a água ácida te faz mal ao longo do tempo. A água suja não, te faz mal imediatamente, tá? Então, em situações em que você não tiver acesso à água produzida pelos smart filters da Aqualive, você vai dar preferência à água limpa. Vou beber água mineral da rua. Pelo menos ela não tem contaminantes físicos, químicos, principalmente se for embalagem PET, que é a PET virgem, por exemplo, né? Mas sempre procurar beber água com pH alcalino. Numa urgência, você vai evitar água suja. Isso é óbvio, tá? E aí você está na rua e passa no equipamento purificador, vou pegar meu copinho de água ali. Você vai olhar lá, aqui, classe D. Puxa vida, aqui está passando até pedaço de ferro, está passando um pedaço de cabelo, aqui está passando a perninha da barata aqui. Entendeu? Se na caixa d'água do camarada lá não foi feito o procedimento de higienização correta, tá vindo tudo aqui. Se tiver uma lagartixa lá na caixa d'água, vem um pedacinho dela aqui. Entendeu? Tal grave é o negócio. Então, você prefere não tomar essa água. Aí você vê, assim, sempre nessa sequência aqui, tá? Lembre-se que a água tem que ser limpa. Primeiro, retenção de partícula classe A. Segundo, tem eficiência bacteriológica? Eu já sei que não vem pedaços aqui. Então, contaminante físico não está passando, se ele é classe A. Mas e contaminantes biológicos? E aí? Coliformes fecais, bactérias, fungos, vírus. Se o produto tiver eficiência bacteriológica aqui, vocês estão seguros em relação a isso, tá? Então, procura classe A e procura eficiência bacteriológica. Eu recebi essa semana um selo que tinha lá NA, aqui, uma incógnita. NA. NA não se aplica, significa que o fabricante nem pediu para o Inmetro certificar. Não, eu já sei que o meu produto não faz. Então, por favor, eu não estou prometendo para o meu cliente que ele faz. Então, não precisa fazer teste, não precisa certificar. Aí o Inmetro coloca aí, não se aplica. Tá? Aqui, finalmente, eu estou falando de contaminante químico. Eu falei de contaminante físico no meio, biológico e agora contaminante químico. Qual o principal, o mais abundante, presente na nossa água? É o cloro. Por isso que o Inmetro resolveu, peraí, cloro tem que tirar. Vamos certificar se remove cloro ou não. Aí, a gente vê no selo que não tem redução de cloro. Então, não tem redução de cloro. Nem promete isso também.
Um produto como esse aqui não é seguro que você beba água, tá? Então, a água não pode ter sido produzida ou passada por um equipamento que não tenha retenção de partícula classe A, eficiência bacteriológica e redução de cloro. Isso aqui para falar do básico. E aí, o desafio que se apresenta é, então, onde é que eu vou encontrar água funcional, com as características ideais? Porque na natureza ela é produzida sim com essas características ideais. Então, água que os nossos bisavós, tataravós tinham acesso, e aí isso leva a uma conclusão pior ainda, os nossos filhos, os nossos netos terão uma água pior, é que a dos nossos avós e bisavós era melhor. Em alguns lugares do mundo, a gente ainda tem acesso a essa água preservada, principalmente em lençol freático. Então, aqui no Brasil, por exemplo, pegando ali um pedacinho do centro-oeste, sudeste, até um pedacinho do sul, passando pelo Paraná, e vai até Uruguai, Paraguai, enfim, tem um aquífero, chamado Aquífero Guarani, que você, abaixo de 100 metros de profundidade, você encontra água com essas características primordiais. Uma água realmente pura, livre de contaminantes físicos, químicos e biológicos, com pH acima de 10 na fonte, rica em minerais, como vanádio, silício, enfim. Para quem não sabe, vai uma informação importante, a Aqualive tem uma fonte no Aquífero Guarani e produz uma marca própria de água mineral engarrafada em embalagem BPA Free, biodegradável. Essa marca é a Solo Water. Solo Water. E a Solo, infelizmente, não é comercializada no Brasil hoje, por não suportar ainda questões de custo, né? Então, a Solo Water, ela foi premiada 2 anos seguidos, inclusive em Dubai, pela inovação e pela embalagem, para vocês terem uma ideia. E ela é retirada do Aquífero Guarani, ela vai com essas características para Dubai, para os Emirados Árabes. Hoje a gente exporta para os Estados Unidos também, tá? Só que nem todo mundo tem acesso a essa água. Então, durante 26 anos de pesquisa, a Aqualive, atuando já há 15 anos de mercado, desenvolveu uma solução que imita a natureza para devolver à água essas suas características primitivas. Essa é a nossa tecnologia, a tecnologia Triway, que é capaz de produzir água funcional. A tecnologia Triway está presente nos nossos produtos da InflowClick. Aqui não está a apresentação da linha V, está aqui. Na linha V também, tá? Então, utilizando essa tecnologia, a gente entrega água realmente pura, livre de contaminantes químicos, físicos e biológicos. O nosso produto, ele é certificado pelo Inmetro como classe A, com eficiência bacteriológica e com redução de cloro. Infelizmente, o Inmetro não classifica mais a eficiência para redução de cloro, tá? Já há alguns anos. Então, todo mundo que retém mais de 75% de cloro recebe aquele selo. No nosso caso, a gente publica os laudos em relação a isso, está na página da Aqualive Ciência, 99,9% do cloro no fim da vida útil, tá? Então, além de ser pura, livre de metais pesados, desses contaminantes todos, a água é alcalina, rica em magnésio, antioxidante, assuntos que a gente vai falar de agora em diante, tá? Então, falei do cloro para vocês naquele dia e falei de pH também. Eu, como me comprometi em não ser redundante, não vou falar desse assunto novamente na live de hoje, tá? Nas próximas lives a gente vai falar do zero, limpeza de água, alcalinidade. Lembra que a gente conversou sobre o pH da água? Eu testei água ácida, água neutra e água alcalina aqui. A água ideal para o consumo humano. Então, a primeira característica da água funcional é que ela seja pura, livre de contaminantes. A segunda característica é que ela seja alcalina, ou seja, que o pH dela esteja de 8 acima. 8,5, inclusive, é um número mágico, tá? Os estudos que correlacionam os benefícios da água alcalina para a saúde geralmente sinalizam que os melhores benefícios são experimentados de 8,5 para cima. Então, os estudos científicos que eu compartilhei com vocês, como aqueles lá do Instituto VP, maior Instituto de Nutrição da América Latina, publicado em revista médica indexada, indicam as seguintes conclusões: que a água alcalina de pró negativo causa redução de risco de osteoporose e diabetes, reforça a saúde cardiovascular, aprimora funções renais, e diz mais lá, fala
que ajuda na preservação de massa muscular e óssea e até do Alzheimer. Tá? Então, temos aqui nessa apresentação, que vai ser compartilhada com vocês, os riscos, de um lado, da água ácida e os benefícios da água alcalina de prol negativo. Então, é sintomático, eu falei na última live aqui, sobre constipação intestinal. A pessoa que bebe essa água, ela começa a sentir os sintomas imediatamente, quando eu falei tensão superficial. Com relação ao pH, eu faço um desafio. Quem tem azia, refluxo, que não seja por distúrbios físicos, por alguma atipicidade na sua fisiologia, tá? Mas que seja por problema de funcionamento mesmo, por excesso ou por falta de acidez, começou a beber água alcalina ionizada, acaba o problema de azia, de refluxo. É incrível, é impressionante. Nós temos diversos depoimentos dos nossos clientes, vocês podem encontrar lá no YouTube da Aqualive Brasil, diversos depoimentos de clientes que começaram a beber água e dali a 2, 3 dias, 5 dias, sentiram efeitos de redução drástica de azia, gastrite e enxaqueca. E se não bastassem os depoimentos, a gente tem um estudo publicado pela doutora Juliana Chaves, você pode pôr no Google, Juliana Chaves, oncologista, UFPA, água alcalina. Se não quiser colocar tudo, água alcalina Juliana Chaves. Ela fez estudos que foram publicados também, foi a tese de doutorado dela, ali na UFPA, que evidenciam justamente isso aqui, ó, que os quadros de azia, gastrite, são reduzidos significativamente com o consumo dessa água, tá? Mas aí, naquela última live, eu não falei de outras características importantes. Olha só, eu vou contar uma história para vocês aqui, rapidamente. Vocês sabem que o ferro, o metal, principalmente o ferro, quando exposto, por exemplo, próximo a regiões marinhas ou até mesmo dentro da água do mar, ele enferruja muito rapidamente. No entanto, nós temos cascos de embarcações que são feitas de ferro. A gente tem, eventualmente, hélices de motores de embarcações que são feitos de ferro também. E que eles conseguem não enferrujar por muito tempo. Seja pelo tipo de pintura que é utilizado ou pela utilização dessa ferramenta que eu vou falar para vocês agora. Eles soldam ali uma chapinha de magnésio, porque o ferrugem é perda de elétrons. Tem uma troca iônica ali, a coisa enferruja porque perde, doa os elétrons, tá? E aí você enferruja. Quando você solda uma chapinha de magnésio ali, o magnésio é um doador preferencial de elétrons, ele perde mais fácil do que o ferro. Sabe o que acontece? Quem vai se desgastando e comendo ali é a chapinha de magnésio. Tá? É muito comum utilizar magnésio, por exemplo, naquelas formulações de antiferrugem. Se está com portão, com a porta, com a fechadura enferrujantes, vão lá e põem magnésio. Porque ao invés daquela peça enferrujar, quem vai doar elétrons é o magnésio. Tá? Então, você também, durante o dia inteiro, você oxida. Você enferruja. Você perde elétrons. Esse processo de oxidação se dá todo dia e a todo momento. Ele faz parte do envelhecimento do ser humano. E até determinado nível, ele é saudável. Só que a oxidação acaba sendo acelerada por causa dos nossos hábitos alimentares. A gente se alimenta e bebe água, muito oxidante, tá? Então, a indústria farmacêutica entendeu isso, a indústria de suplementação entendeu isso, e hoje há uma enxurrada de antioxidantes sendo vendidos. A notícia que eu tenho para vocês é: quando a gente mexe numa característica da água, em índice de oxirredução da água, no ORP, a gente deixa essa água menos oxidante ou até antioxidante. Qual é o efeito prático disso aqui? Ó? Oxidação. Essa ilustração foi muito feliz. A oxidação envelhece, causa fadiga, aumenta radicais livres, tá? Que podem ocasionar o câncer, por exemplo. Isso é o que a oxidação faz. Numa situação desejada, normal, uma pessoa saudável, com hábitos saudáveis, o corpo consegue combater níveis de oxidação muito altas, tá? Só que o nosso corpo, atingido por estresse, por problemas na alimentação, por sedentarismo, não consegue promover esse efeito de antioxidação. A água com ORP negativo consegue. E aí o que é que você sente aqui, ó?
imediatamente, ou com consumo prolongado da água, você começa a ter o envelhecimento celular precoce combatido. Você começa a ter melhora os sintomas do envelhecimento, seja na pele, seja na massa muscular, óssea. Então, a água antioxidante, ela é anti-envelhecimento também. Você tem ganho de disposição, você elimina radicais livres. Então, se você hoje, ó, isso aqui é uma tabelinha que sinaliza antioxidantes poderosos. Um antioxidante muito vendido pela indústria é a vitamina C, é um baita antioxidante, muito bom. Ácido alfa-lipoico, o chá verde aqui, ó, um antioxidante muito bom, muito poderoso. A gente pega a revista aí de indicação e dieta e com chá verde porque é antioxidante. Ah, vou fazer treino, vou comprar um suplemento. Isso aqui é super antioxidante, porque tem chá verde. Olha só, água, muito obrigado. Água alcalina. Tá, obrigado. Água alcalina entrega alguns benefícios, mas não necessariamente essa água ela é antioxidante. Então, vocês podem encontrar no mercado água alcalina. Eu vou falar de um exemplo de uma água engarrafada, que representa uma excelente iniciativa, chama-se essa água. Não é nem uma garrafa, ela vem no saquinho plástico, ela é patrocinadora dos clubes de futebol hoje no Campeonato Brasileiro, ela está vendendo bem aí nos Estados Unidos, não sei se vocês já tiveram acesso a essa água. Chama-se é uma água com preço um pouco mais elevado, ela vende com pH 8 e com pH 10. Tá? Eu testei essa água, com pH 8 deu 7, teve uma perda de pH, não muito grande, mas é admissível. E a de pH 10 de 8,5 mais ou menos. Só que eles falam que essa água também é antioxidante. E aí eu testei o RP dessa água e o RP foi positivo. Tá? Então ela entrega benefícios até determinado ponto, ela é limpa, ela é alcalina. Eu recomendo que consuma essa água, está fora, precisa consumir uma água, encontrou essa água, ela é limpa, ela é alcalina. Só que ela não é antioxidante. Onde é que vocês vão encontrar água com RP reduzido? Vocês vão encontrar essa característica que torna a água funcional, que na tecnologia Triway. Aqui são faixas, tá? Eu coloquei aqui. Quanto chegou perto de zero aqui, você já não tem uma água oxidante, o que é excelente, tá bom? Então, quanto mais perto de zero, melhor. Se for negativa, aí é excelente. Então, dependendo da água de entrada, a gente encontra no Pará, por exemplo, água mais 400 aqui. Então, a performance vai ser um pouco menor, isso varia em função da água de entrada. Pegou uma água que a gente comumente costuma encontrar nas torneiras pelo Brasil afora, de 100, aí vai entregar ao menos 100, menos 200 do RP na linha V. Na linha Flow Click, menos 400, menos 600, enfim. O Sidney, quando testa o produto dele lá, e o Teão também, eu já vi ele fazendo esse teste, estava dando ali entre menos 700 e menos 800. Tá? A próxima característica da água que eu considero primordial e fundamental para a água ser funcional é a capacidade dela ter alta condutividade elétrica. A água, vocês já ouviram falar de eletrólitos? Sabe? Você vai no supermercado, você vai numa casa de suplementos, você vai numa casa que vende material esportivo, você vai encontrar no freezer ali bebidas de eletrólitos a 10, 15, 20 reais. É um repositor de eletrólitos. Você está correndo, praticando atividade física, quando termina, você vai lá, bebe água com eletrólitos. Porque aquela água ajuda o seu corpo a funcionar melhor. Então, resposta muscular, uma recuperação muscular melhor. Ele vai te dar mais energia, mais disposição rápida, inclusive. A água com eletrólitos é utilizada por atletas há muitos anos. No entanto, a água que chega às nossas casas, ou que chega engarrafada, ela não é rica em eletrólitos, tá? Então, essa água tem menor condutividade elétrica. Eu tô com água mineral engarrafada em mãos aqui. Fiz os outros testes nas outras lives, vou fazer esses aqui agora, tá? Você deve procurar uma água que acenda. Não, a função não é essa. A função é a seguinte, ó. O nosso cérebro, a maior parte é água, tá? E a transmissão de informações do nosso corpo se dá por impulsos elétricos. Então, a condutividade no meio determina, em última análise, a capacidade de resposta do seu corpo. Sabe o idoso, quando antevê uma queda,
pensa como pode se proteger e não consegue se proteger daquela queda, ele não tem resposta neuromuscular. Você sabe, a pessoa que começa a praticar uma atividade física, ou que retoma, você está muito tempo sem jogar futebol, você pensa e não consegue executar aquilo que você pensou. Para além das limitações físicas para a prática da atividade, existe uma limitação neuromuscular. Você não consegue ter uma resposta, dentre outros fatores, isso é multifatorial, tá? Dentre outros fatores, o meio em que esses impulsos elétricos acontecem é a água. Então, faz total diferença se você tem uma água com maior condutividade elétrica, rica em eletrólitos, ou se você tem uma água pobre em eletrólitos, que infelizmente é a água que a gente encontra, né? Eu peguei essa água engarrafada e vou abrir essa água aqui agora. Deixa eu ver o pH dessa água aqui no rótulo. É 6,39. pH 6,39. Traz um reagente pH para mim também? Só por curiosidade. Então, vamos lá. Você que está tendo acesso a esse conteúdo pela primeira vez e deseja escolher a melhor água, não só para você, mas para sua família, para sua filha. Eu tenho uma filha de 10 anos de idade. Eu tenho a felicidade de a maior parte da vida dela, sei lá, pelo menos há 9 anos, ela consumir água alcalina ionizada. Ela se recusa a levar para a escola água que, ou beber na escola, água que não seja essa. Ela leva de casa a água, tá? Eu vou dar uma sugestão para quem tem pets em casa, para quem tem seu cachorrinho, um gato. Façam essa experiência que é bem inusitada. Isso diz muito sobre como escolher a melhor água. Nós somos programados para fazer as melhores escolhas. No entanto, a gente acaba sabotando o nosso corpo, viciando ele em substâncias, às vezes, que não são as mais adequadas para o nosso consumo. É isso que a gente faz quando consome açúcar em excesso, por exemplo. Então, os animais também têm essa programação. Qual é a sugestão que eu dou? Quem tem um animalzinho em casa, que já tem acesso à água alcalina, ionizada, antioxidante, rica em eletrólitos, façam o seguinte: vocês pegam um reservatório de água que esse animal já bebe, coloquem nesse reservatório a água que chega na torneira, que ele costuma beber, ou até mesmo água mineral engarrafada. E aí coloquem no reservatório que precisa ser da mesma cor e do mesmo tamanho, tá? Do reservatório, desse primeiro reservatório. Coloca 2 idênticos e a mesma quantidade de água. De preferência, a mesma temperatura, para não burlar o teste, tá? Deixa lá. E aí vocês me contam depois na próxima segunda, ou se quiserem filmar, é até melhor. Vocês me contam qual água o seu animal vai preferir beber. Eu vou, como eu já fiz essa experiência, a gente tem, inclusive lá em Santa Catarina, o Clairton, tá aí, a Vivi que conhece o Clairton, o irmão do Clairton é veterinário, né? E ele tem experiências muito interessantes nessa área, com pets. Aquela acidose metabólica que causa, quem tem animalzinho que é branco, o pelo, vai ficando amarelo aqui perto dos olhos. Aquilo é consequência da acidose metabólica. Então, ele tratou pets substituindo a água dos pets. O pelo mudando de cor, substituiu a água. Queda de pelo, desidratação profunda, tá? Então, façam essa experiência. Quem tem um pet em casa, põe os 2 reservatórios. E aí, se acabar primeiro a nossa água, porque esse é o palpite que eu tenho, espera um pouquinho, tá? Espera por algumas horas, vê se o seu pet ele resiste, quanto tempo ele resiste, inclusive recusando aquela água que está lá, mesmo estando à disposição, tá? O outro teste que você pode fazer você pode eventualmente depois trocar os reservatórios. Naquele reservatório que você colocava a nossa água, passa a pôr a outra água. E no reservatório que você colocava a água da torneira, põe a nossa água. Vocês vão ver, é incrível. Os animais têm uma habilidade certamente dada por Deus para selecionar naturalmente a melhor fonte de água. A habilidade é essa que nós tínhamos certamente primitivamente. A gente sabia como escolher as melhores fontes de água. E, no entanto, essas melhores fontes de água vão perdendo as suas características com o transporte e com o armazenamento, né? Então, para testar eletrólito, voltando para o assunto, a gente falou de água limpa, alcalina de grau negativo, antioxidante, super hidratante. Lembra que eu fiz um teste aqui com orégano na semana passada? E agora eu vou falar da água rica em eletrólitos. Então, eu faço esse experimento, tá ligado a energia? Tá, deixa eu baixar um pouquinho aqui a mesa.
Tem equipamentos eletrônicos que vocês podem comprar na internet que mede a condutividade elétrica da água, tá? Só que esses equipamentos não oferecem uma experiência visual tão bacana quanto essa que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Então, tá bom, já tá bom. Alguns tá bom. Não está alcançando aí? Deixa eu baixar um pouquinho mais aqui mesmo. Tá, tudo bem. Alcançou? Ok. Obrigado. Tá, eu sei que já choca. Então, vamos lá. Eu peguei uma água engarrafada, mineral, de um fabricante bem conhecido aqui na nossa região. E aí eu tenho uma lâmpada de filamento de 40 watts, né? Essa vocês encontram em casas de materiais de construção indicadas para refrigerador, para geladeira, né? Para fogão. E fogão também. Vocês vão encontrar essa lâmpada. E aí, do bocal saem 2 fios. Um fio está conectado na tomada, ali na parede, com a entrada de energia elétrica, e a outra ponta aqui, para fechar o curto, está nessa tomada aqui, tá? Como a água com eletrólitos ela tem alta condutividade, se eu colocar essa tomada na água, ela tiver alta condutividade, ela acende. Traz esse equipamento aqui para mim, por favor. Deixa eu colocar os 2 copos aqui para eu conseguir fazer o teste instantaneamente. Então, eu vou colocar a nossa água do lado direito. Obrigado. E a água mineral. Vou colocar de novo aqui. Do lado esquerdo. Vamos lá. Essa água aqui é água mineral, né? Vou colocar a tomada dentro da água aqui, ó. Se não tá certo. Vou esperar. Agora eu vou colocar dentro dessa outra água. Vocês conseguem perceber a diferença? Ó? Essa daqui tem um pouquinho de eletrólito. Ela usou, acendeu. Tá? Essa daqui, ó. Vocês entenderam? Vou secar aqui um pouquinho. E essa água está enriquecendo essa outra aqui, tá? Ó. Tá? Vamos lá de novo. Legal, pode tirar a tomada aí para não tomar choque. Pessoal, isso não é mágica, é pura ciência. Não é mágica, tá? Não vamos fazer esse teste eventualmente. Inclusive, durante um tempo, o nosso lema foi esse. A gente fazia tantos testes nas casas dos clientes e mudava tantas características da água, que focando só no teste, você tira de foco o que realmente interessa. A tecnologia Triway altera determinadas características da água. Eu vou explicar para vocês na próxima live como são os 4 estágios de purificação dentro do equipamento. Eu vou abrir o elemento filtrante e mostrar para vocês cada estágio, para mostrar que é ciência e desenvolvimento de tecnologias patenteadas. Então, como é que a gente retira todos os contaminantes? Vou mostrar para vocês como é que funciona. Como é que a gente retira contaminantes químicos, físicos, biológicos? Como é que a gente adiciona minerais e eletrólitos à água para ela ser entregue com essas características? Tá? Nesse material tem até uma orientaçãozinha de como o teste é feito. Então, quanto maior a luminosidade, maior a capacidade daquela água conduzir eletricidade. E aí, por último, a gente falou de antioxidante com base no índice chamado ORP. E eu vou falar para vocês de um outro assunto agora que tem a ver com antioxidantes também. Existe um antioxidante natural que tem representado um grande marco na medicina moderna, porque ele atua como coadjuvante no tratamento de inúmeras doenças. Se vocês colocarem aí no Google acadêmico, estudos envolvendo H2, hidrogênio molecular, para a doença que você quiser. Então, você coloca lá hidrogênio molecular, diabetes, hidrogênio molecular, Alzheimer, hidrogênio molecular, câncer. Em todos esses casos, há estudos que eu considero sim, relevantes. Não é um estudo, não. Um estudo, não. Dezenas, em alguns casos, centenas de estudos no mesmo sentido, demonstrando que o hidrogênio molecular
atua, por exemplo, em doenças cerebrais. Pra vocês terem uma ideia, o hidrogênio molecular, pelo tamanho que tem, é um dos únicos antioxidantes, se não o único, que consegue ultrapassar o tecido hematoencefálico, por causa do tamanho dele, tá? Então, nós compartilhamos com vocês, e quem não tiver recebido ainda, por favor, cobre, nós vamos compartilhar de novo agora, um e-book com os benefícios do hidrogênio molecular e como ele está presente na nossa água, tá? Então, vocês vão aprender que, por exemplo, promove a regeneração do fígado, reduz efeitos de artrite reumatoide. Deixa eu trazer essa mesa um pouquinho para cá para melhorar a iluminação. Trata e previne problemas de pele, possui efeitos em relação a colesterol, por exemplo, possui ação anti-inflamatória. Então, peguem esse e-book. Se vocês não quiserem falar de outro assunto, lembra? Fala de um assunto por vez. Se não tivesse outro motivo para a pessoa adquirir um Smart Filter para tomar água funcional, com todas essas características, simplesmente pelo H2, valeria a pena você tomar a decisão de ter na sua casa um equipamento que produz saúde o dia inteiro. Água com H2, tá. Água com H2 é um presente da natureza que é encontrado assim, em raríssimos lugares, e reproduzir isso em condições não naturais é quase impossível. A gente tem equipamentos que funcionam à base de eletricidade, que entregam ali 500 ppb de hidrogênio molecular. Nosso produto chega a entregar 2.300 ppb. Nós temos aí na live o Samuel Guilherme, que fez testes em casa, não sei se você está na live aí. O Sidney sempre compartilha esses testes, o Tião também. Então, veja, nós falamos de água pura, alcalina, de prol negativo, antioxidante, rica em eletrólitos e em alguns produtos hoje testado de modo mais sólido na linha Flow Click, a presença de hidrogênio molecular. Eu falei para vocês também que a água pode hidratar mais ou hidratar menos, de acordo com a característica chamada tensão superficial. Comercialmente falando, costumam chamar de água microcluster. Água que é capaz de chegar no lugar que outras águas não chegam. Tá com o teste aí do orégano? Tá com o teste aí do orégano? Por favor. E aí, na última live, eu testei para vocês, está disponível esse vídeo também, um teste que vocês podem reproduzir em casa, e que nos propõe a reflexão. Se a água com alta tensão superficial não consegue extrair o melhor, os nutrientes, por exemplo, do orégano ali, vocês podem fazer essa experiência com chá também, ou com outros alimentos de cor, a cenoura, por exemplo. Enfim. Eu não me lembro mais qual é qual das águas aqui. Essa daqui é a nossa, né? Então pronto, troca isso, por favor. E aí, algumas pessoas ficaram com dúvida em relação a esse teste. Todos os outros testes eu não vou repetir, mas esse teste aqui especificamente eu vou fazer novamente, tá bom? E eu recebi feedback essa semana de pessoas que fizeram uma apresentação na casa de alguém que estava enfrentando algum problema de saúde ou que consideraram que era relevante levar para ele a informação da água funcional e simplesmente com um único teste, que foi o teste da tensão superficial, o teste da água microcluster. Vou pegar de novo aqui. Ah, tá, já tem um aberto aqui. Eu vou colocar aqui água mineral. Não tem mistério no teste, é muito simples, realmente é muito simples. Coloca, por favor, a nossa água aqui. Então, eu estou curioso para ver depois um vídeo do Eustáquio, tá? Eu vi o vídeo do Eustáquio essa semana, muito bom, sobre pH, às 3 horas da manhã, numa pescaria lá nos Estados Unidos, e ele ensinando para todo mundo a diferença da água ácida para a água alcalina de pró negativo. Se estiver presente na live, o convite que eu faço, eu quero ver um teste desse lá também. Então, o papel básico da água é hidratar e levar para dentro dos nutrientes, para dentro das células os nutrientes, né? Então, eu coloquei aqui na água orégano nos 2 copos. Ah, consiga uma coisa, isso, alguma coisa no fundo branco, por favor? Consegue? E aí não tem mágica, é esperar um pouquinho, tá? Você vai esperar
e vai analisar a capacidade que a água tem de extrair do orégano os seus nutrientes, os seus princípios ativos. Tá? Então, obrigado. Não sei se vocês estão enxergando bem aqui. Disseu, você está na minha tela, e Vivian também, se vocês puderem sinalizar se estão enxergando bem, tá? Obrigado. Deixa eu colocar aqui uma iluminação melhor também. Ó, a água da direita é a água microcluster. Deixa eu ver onde é que fica melhor a iluminação. Pronto. Assim. Essa aqui é a água da direita. A água da esquerda é a água mineral, tá? Acho que a água está alguns segundos em contato com o orégano. Olha a coloração da água. Ela já extraiu os nutrientes presentes no orégano. A outra água. Então, você imagina, você compra uma cápsula de determinado suplemento micronizado, sei lá, de uma coenzima Q10, paga R$ 200 no potinho de coenzima Q10. Aí você bebe com qual água? Se você bebe com essa água aqui, ela consegue passar pelo trato digestório sem que você aproveite, de fato, os nutrientes presentes naquela cápsula, tá? Se vocês bebem com essa água aqui, assim, eu falo mesmo, estou usando o exemplo de uma cápsula, mas serve para alimentação do dia a dia. Ora, se você vai fazer, se você tem uma cafeteria, se você tem um restaurante que você cozinha, você imagina como é que fica o caldo do cozimento dos alimentos com essa água. O quanto você consegue extrair dos temperos, por exemplo. Tá? Nós temos depoimentos, está lá na Colive Brasil, no YouTube, de chefes de cozinha relatando as diferenças depois que eles passaram a utilizar água alcalina ionizada microcluster, que você consegue extrair aqui, ó, o melhor dos alimentos, o melhor dos temperos e entregar para a sua saúde. Tá bom, obrigado. Você consegue entregar para a sua saúde. Deixa eu ver aqui com essa iluminação. Está aqui a diferença perceptível, né? A água mineral até agora não conseguiu extrair nada. Estão vendo aqui, né? Pois bem, se vocês não quiserem falar muita coisa e falar só sobre hidratação, escuta, você está se hidratando corretamente? Com qual água você se hidrata? E aí você faz esse teste. Imagina, sabe aquela pessoa que está sempre com a aparência desidratada? Então, a pele sempre ressecada, isso causa também fragilidade nas unhas, isso causa problemas de cabelo, queda de cabelo, enfim. E a pessoa bebe 2, 3 litros de água por dia e permanece sempre desidratada. Ou então, essa pessoa tem retenção de líquido. Então, engorda facilmente, subiu na balança, ganha 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos. Bebeu, passou o final de semana, muito sódio ali, a água não está cumprindo o seu papel. Tá, vou encerrar agora. Então, essa tecnologia está presente. Se você já tem acesso, você sabe disso. Se você não tem acesso, eu vou te falar agora. Para você ter acesso à água funcional com essas características, você dispunha no mundo de alguns equipamentos que resolviam parte desses problemas. Ou o equipamento é capaz de deixar a água alcalina, porém não tem eficiência para a purificação da água, ou ele é muito bom de purificação, porém não altera as outras características da água. Então, a Aqualive embarcou em seus produtos uma tecnologia chamada Triway, presente, por exemplo, nesses elementos filtrantes aqui, que é capaz de entregar todas essas características num produto só. E não é um produto como os nossos concorrentes que conseguiam fazer parte dessas características, que custa, sei lá, 10, 15, 20 mil reais em um produto. Ele é um produto extremamente democrático, porque a nossa missão é democratizar o acesso à água funcional, levar saúde e qualidade de vida às pessoas. Se alguém te convidou para essa live, o objetivo primário dela é esse. E o bônus é, a gente consegue, além de levar saúde e qualidade de vida para as pessoas, ganhar dinheiro com isso. Num sistema inteligente, moderado, que remunera um pouco cada um dos seus afiliados, tá? Que não exige investimento na compra de produtos para revenda, que não constitui um negócio de risco. Então, veja, se você eventualmente foi convidado para esse negócio, conheceu as características da água funcional
e deseja indicar para outras pessoas e fazer disso um negócio, se você eventualmente comprar o produto e não fizer um negócio, você não vai ter perdido nada. Na pior das hipóteses, você comprou um produto que te entrega água funcional para você e para sua família, pelo mesmo preço que você ia comprar em uma das nossas lojas. Eu estou numa loja agora da Aqualive, que existe há 10 anos. Ela mudou de endereço aqui, nesse endereço ela está há 2, 3 anos mais ou menos, né? Está há 3 anos nesse endereço. Antes ela funcionava na Afonso Pena, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. Então, pelo mesmo preço que normalmente você compraria em uma das nossas lojas ou no nosso e-commerce, como a gente já atendeu a milhares, milhões de consumidores no Brasil e no mundo, você compra num canal de venda que, pelo mesmo preço, você comprou o produto, você já está habilitado a indicar a venda desses produtos para outras pessoas e ganhar com isso. Vocês percebem que esse assunto, ele não é óbvio. Então, a empresa, ela remunera aquilo que a gente remunerava o franqueado ou o site quando fazia a divulgação, gastava, investia com marketing. Como é um produto que não se vende sozinho, se você visse esse produto na prateleira do supermercado ou numa loja de eletros, certamente você não tinha nem como presumir que ele faz tudo isso aqui. E se você visse lá, esse produto produz água alcalina de pró negativo, você não entenderia na ponta quais os benefícios que isso entrega. Então, a empresa remunera você para que você vá até o seu amigo, a sua família, as pessoas com quem você tem relacionamento, ou até os seus contatos frios, porque o modelo serve tanto para quem deseja complementar a renda, enquanto no horário livre ali indica os produtos e ganha com isso, quanto quem deseja, de fato, construir uma equipe de vendas, contar com a força do seu trabalho e com o trabalho de outras pessoas, ganhando pela indicação que faz diretamente ou pela indicação indireta, ou seja, quando outros afiliados que estão na sua rede levam o Smart Filter para casa dos seus amigos, dos seus conhecidos, tá? Então, a Aqualive conta hoje com aquilo que existe de melhor no Brasil, de tecnologia, para entregar água funcional, para entregar água capaz de fazer você melhorar a sua saúde e sua qualidade de vida, e, sobretudo, a gente conta com validação dos nossos clientes, inclusive dos nossos afiliados também, naquilo que tiveram de melhora na sua saúde. Então, os problemas que são mais fáceis de aferir, melhora de pele, de constipação intestinal, né, prisão de ventre, azia, enxaqueca, dores de cabeça constante, por exemplo, que são tratadas com consumo adequado de água alcalina ionizada de pró negativo, enfim. Você entra, então, no ecossistema cujo princípio é levar saúde e qualidade de vida para as pessoas. Pergunto, isso faz sentido para vocês? É um propósito interessante? Eu vou parar o compartilhamento aqui, tá? Para que eu possa aparecer na tela. Então, veja, eu tenho por formação uma outra profissão a qual me dediquei durante longos anos da minha vida e ainda me dedico. Só que esse chamado dessa missão e desse propósito, levar saúde e qualidade de vida para as pessoas, fez sentido para mim um dia. E para que eu conseguisse cumprir esse objetivo, eu investi do meu bolso na aquisição de franquias. Essa daqui foi uma delas, eu adquiri outras franquias também. Na época, a gente gastava R$150 mil pelo menos, taxa de franquia e primeiro enxoval. E depois, a gente tinha que reformar um ponto, contratar funcionários, comprar mobília, enfim. Hoje, para cumprir de verdade esse papel, e por isso que eu estou aqui também, veja, eu não ganho diretamente pela rede de ninguém que está aqui. Inclusive, comecei a fazer esse negócio, eu me meti nesse canal de venda por entender que vocês conseguem chegar onde nenhuma loja jamais consegue chegar. Vocês conseguem emprestar a credibilidade de vocês, o conhecimento que vocês têm. Então, tenho certeza que há diversas pessoas aqui nessa live que sabem sobre saúde mais do que eu sei, que têm perspectivas diferentes sobre esse negócio. Conseguem enriquecer o nosso negócio levando saúde e qualidade de vida para as pessoas. Então, o convite que nós fazemos para você é, primeiro, utilize essas informações de maneira prática. Você dedicou 1 hora da sua vida aqui. Você pode transformar a sua vida e a vida das pessoas que você ama em relação à saúde. Então, pragmaticamente, ter esse produto em casa, o Smart Filter, que transforma a água comum da sua torneira, ele é economicamente, financeiramente inteligente.
você para de gastar com bombona, você para de gastar, sei lá, com água que você cozinha, enfim. Você certamente gastará menos com medicamentos, com tratamentos de saúde, tá? Então, do ponto de vista financeiro, é super inteligente. E do ponto de vista financeiro, um produto, você comprou um negócio. Você está pagando lá, sei lá, de R$ 1.690, se for colocar lá, R$ 3.350 por um negócio. E aí você não precisa investir em estoque, você não precisa, eventualmente, investir na contratação de funcionários. Você é dono do seu negócio, faz de acordo com o seu tempo e você conta por trás com uma empresa que tem 15 anos de atuação comercial, 25 anos de pesquisa, 26 anos de pesquisa. Quem está aqui conosco, que foi pioneiro, que te convidou para esse negócio, está desde o início, sabe que nós estamos falando de um canal novo. Nós não somos uma empresa de marketing nível que arrumou um produto, sei lá, para fazer marketing multinível. Implementar sistemas fiscais, sistemas de entrega, afinar a logística. Tenho certeza, quem tem tido a experiência de comprar nos últimos dias tem recebido follow-ups rápidos em relação à entrega, tem recebido a entrega mais rápida também. E aí tem uma filosofia japonesa chamada Kaizen, dizendo que você não precisa ser melhor instantaneamente da noite para o dia. Se você for 1% melhor todos os dias, isso seria fantástico. Imagine, em 100 dias você é 100% melhor. Você duplica o seu potencial a cada 200 dias, por exemplo. Então, tenham certeza que eu imagino que a live de hoje foi melhor do que a live de segunda-feira. A live de segunda-feira que vem vai ser melhor do que a live de hoje. O mesmo vocês podem reputar em relação ao nosso negócio. Nós estamos nos dedicando a oferecer para vocês um sistema melhor. Vocês sabem disso, que o sistema lá está melhor essa semana do que a semana passada e vai ficar melhor. Porque o nosso propósito é levar o acesso. Hoje está aqui bebendo água alcalina ionizada dele. Está que está dando show, viu? Levar essa água que o Eustáquio está bebendo lá nos Estados Unidos agora, que o Clair dos Campos, enfim, eu aqui em Natal, né? Todo mundo que bebe água é nosso público-alvo. E essa onda, ela é uma onda sem volta, vocês precisam de vida, tá? Então, você tem a oportunidade de falar número para as pessoas, o produto que elas vão utilizar, que vão colocar, encostar em algum lugar, para levar alguma coisa que vai adoecer aquela pessoa. Não, saúde e qualidade de vida. Então, se para vocês isso faz sentido, como fez para mim, eu convido vocês a virem conosco, primeiro, usufruir os benefícios da água funcional, e segundo, levar esses benefícios para outras pessoas. Bom? 9h22, veja, quase que eu consegui em 1 hora. Eu estou melhorando, né?